Vamos lá então, pessoal. Hã? Não, é a mesma coisa. Não, pior que é a mesma coisa. A gente vai ter de rever tratamento de exceções, vamos lá. A gente vai ter de rever tratamento de exceções porque faz parte dessa ementa, tá? Em LP2 a gente viu, porque o professor adiantadinho, né, puxou a matéria para vocês poderem ver, por exemplo, conexão com o banco de dados, tá? Então assim, um pouquinho de paciência aqui. Se todos aqui fossem do semestre anterior, daria pra gente já pular e considerar que vocês já sabem, mas tem alguns alunos que não fizeram LP2 junto com vocês, beleza? Então assim, um pouquinho de paciência quem já viu, que é a maioria, pra gente conseguir fazer com que os outros entendam também. Alright? Beleza? Vai ficar mais fácil. Foi, Wanda? Então vamos lá, pessoal, não tá dando pra enxergar nada, né? Parece. Ô, empresta esse aqui? Pode ser? Não tem nada que quebra não, né? Acho que não. Não? Tá. Vou ficar mais alto. Você não usa isso? Beleza, então vamos lá, pessoal. Tratamento de exceções. Lívia, quem mais? Quem mais não estava no semestre anterior? O Eduardo, né? O Vitor tava. Quem? Quem é Pedrinho? O Pedrinho, Alguém mais? Então, ó, presta atenção que a aula é exclusiva para vocês. Beleza? Ô, louco. Então vamos lá. Quando eu posso banho? Pode, vai lá. Então vamos lá, pessoal. O resto, silêncio para colaborar. Então, tratamento de exceção. Pedrinho, vocês têm noção do que é tratamento de exceção? Não? Lívia? Tinha mais um. E o Eduardo? Tem noção do que é tratamento de exceção? Não? Tá, então, o que é tratamento de exceções? Quando você constrói um programa, você vai supor que o usuário é bonzinho com você. E aí você vai pedir, por exemplo, para ele digitar um número, e ele não vai digitar um número, ele vai digitar uma letra, ele vai digitar qualquer coisa, menos um número. E o seu programa, que estava esperando receber um número para fazer uma conta, sei lá, alguma operação numérica, não vai saber o que fazer. Então, o que seria o nosso fluxo ótimo? O nosso fluxo ótimo seria esse usuário colaborar com você, né, e informar para você um número. Mas e se ele informar alguma outra coisa diferente de número? Porque o usuário faz isso, ele informa coisa diferente. O que você vai fazer? Você vai ter que tratar esse comportamento de exceção. Tá? Então, por isso que o nome é tratamento de exceção. Fora desse fluxo normal que a gente tinha, né, a gente vai ter agora um comportamento excepcional, que a gente não pode deixar o usuário na mão e não fazer nada. Beleza? Hoje, como que a gente faz o tratamento de exceção? A gente não faz. O que acontece se você, por exemplo, lá no scanner, colocar next int e digitar uma letra? Você já sabe que dispara uma exceção, mas assim, para quem não sabe, o que acontece? Aparece um negócio esquisito lá na tela, né? E assim como vocês não sabiam o que é tratamento de exceção e não sabiam o que era aquilo, o usuário também não vai saber. Aí pensa você, vendeu o sistema lá, o cara pagou horrores pelo sistema, aí ele vai e aparece um erro que ele não entende nada, o sistema fecha e acabou. Então o que você vai ter que fazer? Mostrar uma mensagem bonitinha para ele, porque afinal de contas é ele que paga o seu salário. Beleza? Então isso que é o tratamento de exceções que a gente vai ver hoje. Então, o que é a gente tratar a exceção? É a gente fazer a manipulação dessa exceção e tratar ela de modo conveniente. Tá? Então, de acordo com o seu programa, você vai tratar ela. Como que a gente faz para tratar uma exceção, Lilian? Como que a gente faz para tratar a exceção? A gente tem um bloco chamado de região protegida. Tá? Esse bloco de região protegida, ele na programação, ele é o bloco try. Try no inglês é tentar. Então você vai falar para ele, ó, tenta executar isso daqui. Nessa linha especificamente, Lilian, o que ele está fazendo? Tirando o try, só essa linha aqui, ó. Isso, o integer.parseInt é a chamada que a gente faz a um método que vai pegar um texto e vai tentar transformar esse texto em inteiro. Beleza? Você concorda que pode ter erro nessa transformação? Fala um tipo de erro que você visualiza. Caso o usuário, por exemplo, mal digite uma letra.
né, que ele vai fazer? Ele vai tentar transformar essa letra em alguma coisa que é um número, e não vai conseguir. Ok? Então, o que você coloca na região protegida é aquilo que você visualiza a possibilidade de ter erro. Ok? Então, no Java, você vai acrescentar esse trecho dentro de um try. Ok? Dentro desse trecho, você pode ter diversas exceções que vão ser lançadas. Na conversão, por exemplo, a gente só visualiza uma, que é ele digitar alguma coisa que não é número e a gente quer que ele transforme isso em número. Agora imagina, por exemplo, que você vai querer que o usuário digite alguma coisa, você vai pegar esse texto e vai salvar esse texto num arquivo texto, igual o Word faz, por exemplo. Ok? Na hora de salvar esse arquivo, o que você pode ver que pode dar erro? Que tipo de erro que você visualiza que pode acontecer? Formato. Formato? Pode ser o usuário digitar um formato diferente. O que mais? Específico do computador mesmo, nem vai ter interação com o usuário. Na hora que você vai salvar um arquivo. Não tem memória. Você pode não ter memória, né? Então, por exemplo, seu disco está cheio, você está tentando salvar algum arquivo. Então, esse é um tipo de erro, né? Ou então, você está tentando salvar numa pasta em que você não tem permissão. É outro erro. Beleza? Então, assim, determinada região protegida, ela pode disparar uma ou mais exceções. E aí você vai ter que tratar de acordo com a exceção que foi disparada. Beleza? Como que a gente faz para tratar a exceção no Java? Então, ó, nota que aqui eu tenho um try, região protegida, beleza? Para cada tipo de erro, eu vou criar um bloco chamado bloco catch. Ok? Então, ó, esse bloco catch aqui, tudo bem que isso aqui é uma programação alto nível, tá? Não é como você vai digitar. Então, esse bloco catch aqui, ele está tratando um erro de arquivo inexistente. Esse daqui é o que está tratando, por exemplo, o erro de permissão de escrita. Dentro desse bloco é que você vai colocar a mensagem adequada para o usuário. Então, se ele, por exemplo, tentou salvar e ele não tem permissão, você vai mostrar uma mensagem bonitinha em vez de cuspir um monte de coisa lá em inglês que ele não vai entender. Ok até aí? Tranquilo? Vamos seguir. Tá. Dentro da região protegida, tá, sempre vai ter algum erro que pode ser disparado e esse erro não vai estar sendo contemplado em nenhum bloco catch. Se não tiver nenhum bloco catch, por exemplo, a gente tratou esses dois erros. E aí o erro era de disco cheio. Ó. Pode ver que eu trato o arquivo inexistente e permissão de escrita. Mas poderia acontecer de não ter espaço no disco. Poderia não ter memória. Enfim, são vários erros que poderiam ter e nem sempre você vai conseguir tratar todos. Se acontecer de disparar um erro que não está tratado, o que o Java, por padrão, faz? Ele propaga o erro para a JVM. Então, quem que é a JVM? É a responsável por executar o seu programa. Se foi disparada uma exceção que você não tratou, a JVM vai tratar. Como que ela trata habitualmente? Parando o programa. Parando o seu programa e mostrando aquela mensagem esquisita na tela. Beleza? Então, se você não quiser aquele comportamento, você tem que tratar dentro do seu programa. Ok? Então, assim, o tratamento de exceção em si, ele não é complicado. O complicado agora são as variações que existem nas exceções. Até aqui tá tranquilo, né? Beleza. Então, o que é a exceção? A exceção é um objeto que vai ser disparado e esse objeto ele vai ser, no mínimo, throwable. Tá? Então, essa classe aqui é uma classe específica do Java, do pacote JavaLang, beleza? E você tem que seguir essa estrutura para você conseguir ter uma exceção. Então, qualquer exceção, por exemplo, ó, essa exceção aqui, erro de arquivo inexistente, ela teria que estar dentro dessa hierarquia. Então, sei lá, poderia estar aqui embaixo, poderia estar aqui. Mas ele tem que entrar dentro dessa hierarquia. Eu não poderia ter ela aqui ao lado da throw. Ok? Então, tem que ser, no mínimo, throw. Um erro que é disparado, ele é considerado em duas categorias. É um erro tratável e um erro não tratável. Um erro não tratável, por exemplo, é acabou a memória do seu computador. Se acabou a memória, você não vai ter nem memória para tratar o erro que aconteceu. Tá? Então esse é um tipo de erro em que você não tem o que fazer. Beleza? Esses erros estão abaixo dessa hierarquia aqui. Beleza? E os erros tratáveis estão abaixo de exception. Tá aí tranquilo, né? Então assim, você pode, mas não é adequado você tratar erro. É adequado você tratar só exceções. Beleza? E a exceção também tem duas divisões. Vocês lembram quais são as divisões da exceção? Verificado, não verificado. Verificada ou não verificada.
Tá? Então, por enquanto, só entende isso. A gente tem vários tipos de erro. Esse erro pode ser tratável ou não tratável. Se for tratável, é error. Se não for tratável, é exception. E a exception, tratável, exception. Não tratável, erro. Eu falei o contrário? Não, beleza. Então, se for tratável, exception. E a exception pode se dividir em duas. Não verificada e verificada, que a gente não sabe ainda o que é. Beleza? Então vamos ver qual vai ser a implicação. Então aqui eu estou só descrevendo o que é cada uma delas. Quando uma exceção for verificada, ela vai estar não verificada, ela vai estar necessariamente abaixo de runtime exception. Beleza? Se ela estiver fora disso daqui, se ela estiver, por exemplo, desse lado aqui, ela é uma exceção verificada. Beleza? Abaixo de runtime exception, não verificada. Fora disso, não verificada, perdão. Verificada. De novo, abaixo de runtime, não verificada. Beleza, fora verificada. Beleza? Agora vamos ver a implicação disso daí. Então aqui, ó, nesse caso o que ele está fazendo é só tratando a exceção de fato em programação. Então, a sintaxe que a gente vai ter para tratar as exceções vai ser essa. No bloco cat, você define qual que é o tipo da exceção que você está tratando e dá um nome para ela. Tá? Então é por meio dessa variável aqui que a gente consegue, por exemplo, pegar informações sobre o erro que foi disparado. Então nesse caso aqui eu estou mostrando, dentro do método mensagem desse objeto que veio, eu estou mostrando na tela o que foi que aconteceu, em vez de deixar o Java mostrar isso pra gente. Subclasse de Trouble Exception. Nesse caso aqui. Poderia ser a error também. Mas aí você coloca classe, superclasse, não coloca exception. Qualquer classe que é Trouble é permitido você colocar aqui. Então aqui você poderia colocar error, exception, runtime exception e qualquer outra que seja subclasse dessas classes. Beleza? Tá, então aqui, ó. A gente viu até agora como tratar uma exceção que foi disparada. Beleza? Então a exceção aconteceu, não tem espaço no disco, o usuário digitou alguma coisa errada, eu tenho que tratar esse comportamento. Ok? Uma outra possibilidade é o quê? É eu disparar a exceção. Então, por exemplo, tem um determinado método que eu criei e eu quero que o usuário passe um número positivo. Tá? Eu vou, por exemplo, fatorial. Existe fatorial de número negativo? Não. Então, se eu criar um método para calcular o fatorial, ele vai ter lá um inteiro que ele vai receber. Se o usuário passar um negativo, ele pode passar um negativo. O que eu vou fazer? Uma possibilidade é eu disparar uma exceção. E quem me chamou se vira para tratar essa exceção. Beleza? Para eu disparar uma exceção, eu vou utilizar a palavra-chave throw, de disparar. Beleza? Na frente do throw, eu vou colocar um objeto que seja, no mínimo, throwable. Ok? Então, pode ser exception, pode ser error, pode ser runtime exception, ou outras variações ali dentro. Isso vai definir o quê? Qual que é o tipo do erro que foi disparado. Então, nesse momento aqui, lá dentro, por exemplo, do método que salva um arquivo, vai ter um if assim, tipo, se o usuário não tem permissão, então throw new usuário sem permissão. Beleza? Qual é o tipo da classe que você vai criar o objeto, não vai fazer diferença nenhuma para o Java. Isso vai servir para quem? Para o programador que estiver chamando por esse método, para ele ter um indício de qual é o erro que foi gerado. Beleza? Porque, por exemplo, se você executou um método e não apareceu erro nenhum, tipo, você não vai ter ideia do que é. Na verdade, assim, ideia você pode até ter, mas fica muito mais amplo, né, o leque de possibilidades se você não tiver uma mensagem para te orientar. Beleza? Então, qual é a classe só serve para isso. E aí, o que muda com relação à classe verificada ou não verificada, a exceção verificada ou não verificada, é isso daqui, ó. Se a exceção que você está disparando é não verificada, você não precisa fazer declaração adicional nenhuma. Tá? Então pode ver, ó, que não tem nada diferente do nosso código que a gente não conheça, exceto o throw. Né? Então, ó, public a gente conhece, private a gente conhece, static, int, o nome, quais são os parâmetros e aqui o retorno. Beleza? A única coisa nova que teve foi o throw. Ok? Se ele fosse uma exceção verificada, então, ó, nesse caso eu estou disparando exception. Se não está abaixo de runtime, é verificada, né? Se ela é verificada, ó, então entende que a exception é verificada? Beleza? Então eu estou disparando uma exceção verificada, diferente daqui que eu estou disparando uma não verificada. Tá? A illegal argument exception, se a gente olhar, ela está abaixo da runtime exception.
Beleza? Então, ó, se eu disparar uma exceção verificada, além de eu pedir para disparar, eu tenho que adicionalmente dizer que o meu método dispara essa exceção. Por quê? Porque o Java quis assim. Então, exceção verificada, para você disparar ela, você necessariamente precisa dizer lá na assinatura do seu método que aquela exceção ela pode ser disparada dentro desse método. É como se fosse um aviso para quem vai chamar esse método. Ó, esse método que você está chamando aqui, ele tem umas exceções que são verificadas. É perigoso que essas exceções venham a ser disparadas na hora da execução. Ok? Então, se você vai disparar uma exceção verificada, você necessariamente tem que declarar ela lá em cima. Então, por isso que está throws exception. Dúvida? Até aqui? Tá, então seguindo. Oi. Aquele exception que você vai colocar aí, você vai dar da sua exceção do programa. Na frente do throws ou do throw? Do throws você vai colocar, por exemplo, aqui eu posso disparar uma exceção e aqui embaixo eu poderia ter outra, beleza? Aqui eu teria que colocar as duas se elas fossem ambas verificadas. Se aqui embaixo eu estivesse disparando mais uma não verificada, não mudaria nada lá em cima. Beleza? Hã? Aí coloca com vírgula, isso. Throws essa, vírgula essa. Ok? Tá. E aí tem mais variações. Vamos lá, Julia e Denison. Então, ó, eu criei o meu método, ele dispara uma exceção, e aqui na main eu estou só invocando esse método, tá? Então eu estou chamando por obter quociente. Por que está dizendo que aquilo dali não compila? Todo método, então, ó, nota que obter quociente declara disparar exception, beleza? Todo método que que declara disparar uma exceção verificada, para ele ser chamado, necessariamente você tem que realizar um de dois passos. Um deles é tratar essa invocação dentro de um try-catch. Segundo, dizer que o método que está invocando também dispara. Vamos ver na prática. Ó. Uma possibilidade para eu arrumar isso aqui e compilar, ó, isso aqui é o que eu queria. Ok? Quero chamar o método obter quociente passando 5 e 2. Beleza? Uma possibilidade para isso aqui compilar é eu dizer que a minha main, que é quem está chamando por obter quociente, também dispara a exception. Ok? Então, se você fizer isso daqui compila também. A outra possibilidade é eu tratar. Então, eu colocar essa chamada do obter quociente dentro de uma região protegida. Beleza? E aí, consequentemente, tudo que o meu método diz disparar, eu tenho que tratar aqui. Não? Não. Beleza? Então se eu tivesse, por exemplo... do nada, né? Se eu tivesse uma... Não, senhor, disparar. Não entendi, mas ok, vamos lá. Então, toda exceção que eu disse disparar lá no meu método, eu tenho que tratar aqui. Então se eu tivesse exception e uma exceção x, teria que ter um catch para exception, um catch para x. Beleza? Então as duas possibilidades... Isso aí é não verificado. Porque a gente só coloca o throws, lá no throws, as verificadas. As não verificadas você não precisa colocar. Então, por consequência, você não é obrigado a tratar. Não, pera, foi ao contrário, não foi? De volta, ó. Se a exceção que eu disparo dentro do método que eu estou chamando é verificada, por consequência, eu vou ter que declarar ela. Ok? Agora eu... Hã? Isso, igual aqui, ó. Ok? Exception é verificada. Né? Então eu tenho que disparar lá em cima, no meu método, falar que ele dispara essa exceção. Beleza? Na hora que eu vou invocar um método que diz disparar alguma exceção que é verificada, eu tenho necessariamente ou que dizer que o meu método também dispara, ou preciso tratar isso daqui. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, se dentro de obter quociente, ó, se ali em vez de 2 eu tivesse 0, ok? Obter quociente 5 e 0. Se eu executasse esse código, o que iria aparecer na tela para o usuário? Nada. Nada. Nem erro, nem nada. Por quê? Porque ele iria tentar executar essa linha, não deu certo. Para onde que ele iria? Para cá. Beleza? Não vai encontrar nada aqui dentro, sai e termina. E se eu tivesse, nesse caso aqui, colocado obter quociente 5 e 0? O que apareceria? Não, mas eu erro. Não, ele ia mandar para JVM.
Com a JVM, certo? O que iria aparecer é aquela mensagem esquisita que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque na hora que você diz que o seu método também dispara aquela exceção verificada, você está passando a responsabilidade para quem te chamou. Entendeu? Então, nesse caso, quem chamou a main? A JVM. Então, é ela que vai tratar a exceção caso ela venha a ser disparada. E não o método. E o comportamento padrão para ele tratar essa exceção é o quê? É ele mostrar qual que é o erro, tá? Qual foi a exceção disparada. Se tiver mensagem adicional nesse erro, ele vai mostrar também. E em seguida ele vai mostrar um trecho que é chamado de stack trace. O que é stack trace? Ele vai te dizer bem assim, ó, por linhas. Ó, eu estava na linha 1 da main, essa linha 1 chamou pelo método X na linha 5, que chamou pelo método outro lá na linha tal, que chamou pelo outro, que gerou o erro. Então isso serve para quê? Para você saber em qual linha exatamente que a exceção foi disparada. Né? Então, ó, nesse caso aqui, ó, imagina que é disparada uma exceção nesse obter quociente. Beleza? O que apareceria na tela? Apareceria, ó, eu chamei a main primeiro, beleza? De baixo para cima. E apareceu, eu chamei a main, que chamou por obter quociente, que lá na linha tal, aqui, disparou a exceção. Para você ir rastreando e saber aonde que a exceção foi disparada. Beleza? A gente vai fazer alguns exemplos aqui que dá pra gente ver. Tá, isso daqui, ó, pergunta. Considerando lá, vamos lá, considerando que a obter quociente dispara, diz disparar, exception. Isso daqui compila? Não, né? Por quê? Porque embora ele esteja tratado, beleza? Tem que ter um catch para cada uma das declarações que você colocou no seu método. Oi. Ó, o obter quociente, a chamada dele, de fato, ele está dentro de uma das duas regras que a gente disse. Ou disparar ou tratar. Né? Então, nesse caso, ele está tratando. Porém, ele não tem um bloco catch correspondente para os tipos de exceção que você disse disparar lá no seu método do obter quociente. Ó, aqui no obter quociente, entendeu? Ó, no obter quociente eu falo dispara exception. Então, aqui eu tenho que ter um bloco catch exception. Poderia ter também um runtime, sem problema nenhum, mas tem que ter o exception. Ok? Beleza, aqui ele explica o porquê. Vamos só implementar isso daqui junto, só para a gente ver o tipo do erro que ele dispara. Então eu vou criar exatamente os mesmos códigos. Ele falou que ele não sabe na exceção ele estava tratando só a runtime. Só que para poder popular, eu teria que tratar essa teria que tratar de runtime. Não, é porque ó, ele falou que eu não sabe. Tá, mas Vai lá. a criança ela falou que não sabe acontece. E lá ele está tratando uma runtime. Beleza. Na main aqui, então ó, eu vou criar uma main. E vou criar também o método obter quociente, que vai receber o dividendo, né, e o divisor. Beleza? Tá, então ó, primeiro eu vou verificar se o divisor é igual a zero. Por quê? Porque eu não posso ter divisão por zero. Só que o usuário tem a liberdade de me mandar zero. Ok? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, na hora em que eu criar esse método, o usuário poderia vir aqui na main e colocar assim, ó, obter quociente de 5 e 0. Isso daqui iria compilar. Né? Só que aí, como que ele iria reagir, sendo que não existe divisão por zero? Então aí é o momento em que eu disparo uma exceção para ele se virar. Ele que me chamou e passou dado errado, ele que trate. Beleza? Então aqui nesse caso que eu vou fazer, ó, se o divisor for igual a zero, eu vou dizer, então, ó, dispara uma exceção. Aqui eu vou disparar uma exceção verificada, que é a illegal argument exception, tá? É um exemplo de não verificada. Poderia ser qualquer outro. Então eu vou criar um objeto. Beleza? Similar ao return, na hora em que você dispõe. Aquela mensagem que você geralmente coloca para mim, no parênteses, eu não entendi tudo. Tá, a gente já vai entender. Não me deixa esquecer. Então, ó,
Similar, de modo similar ao return, na hora em que você encontra a palavra-chave, na hora que o Java encontra a palavra-chave throw, ele encerra a execução do método atual. Então, ó, tudo que tiver aqui embaixo, se ele entrou naquele if, não vai ser executado. Beleza? Então aqui não precisa ter else. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que ele vai retornar, né, o quociente. Quociente é a divisão inteira. Então vai ser dividendo barra divisor. Ok? Beleza? Tá. Então do jeito que está aqui, precisa fazer mais alguma coisa para isso daqui compilar? Não, né? Vamos entrar lá. Beleza, compilou. Tá. Se eu vir agora e executar, 11.08 ponto exemplo exceções. Tá, ele está executando, ó, e aí ele disparou a exceção, a gente não tratou, ok? Ele mandou para o Java. Esse é o comportamento que ele vai tratar a exceção. Então, ó, mostra qual que é o tipo da exceção, né? A classe da exceção que foi disparada. E aqui embaixo mostra a stack trace. Então, o que ele está querendo dizer nessa stack trace? Ó, ele está falando para você assim: eu comecei todo o fluxo lá na main. Beleza? Na linha 5 de exemplo exceções. Então, se você for aqui na linha 5, ó, pode ver. Aqui eu comecei. Aí eu chamei por obter quociente. Beleza? Lá na linha 9 de exemplo exceções. Então, na linha 9 de exemplo exceções, que foi aonde a exceção foi disparada. Então, o que você consegue ver? Se tivesse mais chamadas, por exemplo, ó, se aqui eu tivesse um void método 1, que chama por método 2, que chama por obter quociente, ok? Então, ó, aí aqui na main eu vou chamar por método 1. Beleza? Então a gente compila. Beleza. Vai gerar a mesma saída, similar à mesma saída, só que você nota, ó, que ele vai mostrando para você, ó, comecei na main, fui para método 1, fui para método 2, fui para obter quociente, foi aonde o erro foi gerado. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente já entende como que o Java trata para você. Ele te mostra aonde foi que apareceu o erro. Beleza? Não quero mais, eu quero... Ah, tá, e pegando o seu caso, ó. A maioria não, todas as exceções, elas têm uma propriedade chamada message, de mensagem, que você pode adicionar uma mensagem pro usuário, pro programador, conseguir ter mais informações sobre o seu erro. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu poderia adicionar uma mensagem do tipo divisor foi 0. Beleza? O que é isso daqui? O que vocês entendem dentro da programação orientada a objetos que eu estou fazendo aqui? Mas eu digo assim, ó, new, a gente está fazendo o que com new? Criando um objeto, beleza? Então a exceção, ela é um objeto igualzinho a qualquer outro, beleza? Isso daqui é o quê? É o nome do quê? Da classe, tá? Que por coincidência também é uma exceção. Quando a gente coloca new nome da classe e entre parênteses coloca alguma coisa, a gente está chamando o quê? O construtor. Tá? Então o que acontece? Lá não é uma coisa que é automática. Lá no construtor de illegal argument exception foi criado um construtor que recebe uma string. Esse texto da string foi... Mas professor, como que não se torna um objeto? Por exemplo, o senhor me colocou... Eu compilei sem e ele aceitou? É. Beleza. Bem observado. Ó, eu posso fazer isso daqui, ó, do jeito que está esse código. Eu posso criar um outro método chamado método 1, assim. Isso compila, ó, nota que eu tenho o método 1 aqui e tenho o método 1 aqui. Compila? Por quê? Porque ele está chamando assim. Porque o parâmetro é diferente. Então isso é a sobrecarga de método. Existe também a sobrecarga para o construtor. Beleza? Respondeu? Tá. Então nesse caso, por isso que ele compilou. E aqui nesse caso, por isso que ele compila também. Então aqui na hora que a gente executa, ó, além da informação da classe, por padrão ele mostra... Opa!
Ah, já tá aqui já. A mensagem divisor foi 0. Beleza? Tá, não quero. Vocês não sabiam que era isso aqui. Provavelmente o usuário também não vai saber. Tá, eu quero mostrar uma mensagem bonitinha aqui pro usuário. Como que eu faço? Faça a exceção. Trato a exceção. Beleza? Então eu posso vir aqui, ó, e tratar... Hã? Pode falar o que você falou, que acho que vai ser... Não? E aí, o que eu coloco aqui? Exception, Você coloca aí illegal, argument, exception. Não precisa decorar, só pra você vir aqui e olhar e falar, ah, essa exceção eu quero tratar. Beleza? Eu preciso importar essa exceção. Por quê? Porque ó, a gente já viu aqui que ela é da JavaLang. Então os mesmos conceitos continuam. Beleza? Então não precisa importar, trato ela. Esse E é o quê? É a variável que eu vou utilizar para conseguir pegar informações sobre esse erro. Se eu compilar agora e executar, o que vai aparecer na tela? Nada, né? Mas se eu quisesse que aparecesse só essa mensagem aqui, ó, divisor foi 0. Você pega a variável... Eu vou ter que pegar por meio dessa variável e descobrir qual que é o método que me traz essa informação. Professor, mas se o senhor não colocasse a mensagem lá, e se eu Ah. ele trazer a mensagem e dar erro? Como que é? Se o senhor não passasse aquela mensagem lá que eu tinha perguntado, Certo. e o senhor me disse... Pegasse a mensagem, viria nulo. Viria nulo. Por que aquela outra ele veio uma mensagem? Aquele outro que você perguntou? Ah, lembrei. Lembrei. Não, Oi? estou confundindo. Beleza? Então aqui... Oi. Ah. essa daí é a verificada. Essa daqui é uma não verificada. Então, ó, a verificada você é obrigado a tratar. A não verificada você pode tratar. Beleza? Está tratando por processo. Por opção, porque a gente não quer que apareça aquele erro esquisito para o usuário. Tá? Então aqui, ó, a gente teria que ler, mas eu vou falar para vocês que o método que retorna aquela mensagem é o getMessage. Então eu pego o objeto que está sendo referenciado pela variável e chamo pelo método getMessage dele. Ok? Então aqui vou compilar. Beleza, na hora que você executar, ó, divisor foi 0. Né? Muito mais amigável do que você mostrar aquela stack trace para o usuário. Até aqui, beleza? Tá, agora eu vou mudar. Aqui, em vez de ter a illegal argument exception, beleza? Eu vou colocar exception. Isso aqui compila? Por quê? Tá verificada. Isso, aham. Agora só uma coisinha antes. Eu vou voltar aqui para illegal e vou colocar exception aqui. Mas espera, você falou aham pra quê? Hã? Aham pra quê? Para todos, aham. Isso, vocês acertaram. Vocês acertaram. Aqui eu lembrei de outra coisa. Tá, e nesse caso aqui, ó, compila. Copila. Por quê? Porque tá abaixo. Porque A liga não tá abaixo. a illegal tá abaixo na hierarquia da exception. Então ela é exception também. Beleza? O contrário não compila porque aqui eu tô disparando uma exception e tô pedindo para tratar uma illegal argument exception. Não vai entrar nesse bloco, ele não vai aceitar nem para compilar. É porque é verificado. Você teria que colocar o... Isso, aham, e também porque é verificado eu teria que ter um cache para esse tipo de exceção. Ok? Não. Foi? Não? Não teria que ter o... Ah, garota, aham. E também não compila, por quê? Porque aqui em cima eu tenho que ter os throws O throw é do que é verificado. verificada, aham, do exception. Beleza? Alright? Pra que isso? Então aqui compilando. Oi. Tá. Beleza até aqui? Foi? Tá, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tô achando que esse nome, a Illegal Argument Exception, é muito genérico. Né? A Illegal Argument é de argumento ilegal. Eu quero um negócio mais pontual. Eu quero assim, que dispare uma exceção chamada divisor igual a 0 exception. Você muda o nome. Vem aqui. Não, professor. Aham, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe normal, como qualquer outra, public class, né? Divisor igual a 0, né?
igual a zero, exception. Tá? Poderia não ter, poderia ser exceção aqui. Exception. Eu vou colocar exceção só para vocês não acharem que tem que terminar com exceção. Não? Com exception. Não, Beleza? porque ele é bilíngue, ele consegue. E aí eu, sabe, fico na dúvida. Eu não falei alemão até agora. A zero exception. Ok? Então aqui vai ser o que depois disso? Abre. Extends o quê? Garota. Eu quero ela não verificada. Runtime exception. Então se eu quisesse ela runtime exception. Se eu quisesse ela verificada, colocaria exception. Então, divisor, duração é subclasse Divisor. de runtime classe. De runtime exception. Divisor é subclasse de runtime exception. Certo, aham. Então beleza, aqui salvaria divisor igual a zero, exceção.java. Tá, então nota que é uma classe normal. E aqui eu vou, em vez de disparar uma exception, vai ser um divisor igual a zero, Exceção. exceção. Coloca a mensagem também. Já tá. Ah, não, só exception. Hã? Pra mensagem. É, então, tá exception. E aí, aceita? Vai. Oi? Vai, porque Lá run, abaixo. né? Oi? Ali em cima, ok. Tipo, você tá falando que tá faltando alguma coisa? É, isso aqui não precisa mais, porque ela é não verificada, né? Ó, a gente criou ela, a subclasse de runtime exception. Então ela é não verificada. Foi, Guilherme? Tá, então aqui eu não preciso declarar que eu disparo essa exceção. Então tirei. Aqui o objeto era exception, ou illegal argument exception, não lembro. Então virou divisor igual a zero, exceção. Beleza? Ah, uhum. Faz sentido, tipo assim, e esse get message, né? Então, ó, se a gente tentar compilar, você vai ver que de fato ele vai compilar. Hã? Funciona por quê? Porque o get message, ele é da exception. Peraí, tô mais. Ele vai trazer nulo porque a gente não configurou. É a mesma relação de herança. Então tem um atributo lá, mensagem na exception. A gente configurou do outro. A gente colocou ali. Como assim? Divisor igual a... aparecer a mensagem só. Esqueci, né? E get message. A gente colocou alguma coisa, né? A gente colocou. Não, a gente só pegou a implementação. Ó, aqui tá vindo nulo por quê? Existe um atributo lá na exception chamado message, beleza? Que ele é string. A gente criou o objeto. O atributo do objeto, que é variável de referência, por padrão ele fica com que valor inicialmente? Nulo. Então assim, eu não mudei ele. Aqui ele continua nulo. Certo? Tem que mudar ali. É, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar na minha classe exception. É, não é aqui mesmo. Eu vou entrar na minha classe. Emerson. Explico, né? Acho que já terminaram. Eles continuaram? Aham. Todo mundo conseguiu? Sim. Foi todo mundo? Eu tava pescando lá. Foi? Eu não sabia que você tava esperando isso. Eu tava lá pra ver se tava conseguindo. Então beleza, obrigado. Tá, então vamos abrir aqui. Tá, então ó, se você for lá na classe exception, vamos lá, descendo aqui os construtores, beleza? Ó, você vai ver que existe aqui, a gente tá na runtime, vamos na runtime então, que é a nossa superclasse. Super. A runtime é a superclasse da nossa, dessa daqui é sub, ok? Então ó, você nota que na runtime existe um tutor que recebe uma mensagem aqui, beleza? Vai lá, lembra do que a gente aprendeu. Eu tô aqui numa subclasse de runtime exception. Como que eu vou fazer agora para passar essa informação para aquele construtor? Na onde eu coloco super?
Aqui mesmo, por nada. Então aqui, ó, eu vou criar o construtor dessa daqui. Vou falar que ele vai receber uma mensagem super Aí vai passar a mensagem. Mas. Ah, tá certo. Isso. E onde que ele vai receber a mensagem? Cadê? E na onde que ele vai receber? Lá Naquela exceção. Isso, eu consigo ler depois ela de lá. Não. Ó, aqui eu tô passando ela para runtime, que vai passar para exception, que vai configurar essa mensagem. Isso, aí depois aqui eu tô chamando pelo get message. Aí você vai colocar ali. O get message tá configurando essa própria mensagem. Lá na object, vamos lá na except. Mas tá, mas se você vai colocar assim, divisor igual a zero, você vai colocar ali, né? Divisor igual a zero. Isso, aí isso. Aí agora aqui tá certo. Aí agora aqui que a gente vai definir qual que é a mensagem. Sei lá, divisor zero. Vai, Guilherme. Sua cara tá dizendo que você não entendeu. Cara deles dizendo Olha que maravilha. Também. Vai lá, Guilherme, você não entendeu. Tudo. Não é nada, tudo é muito. Ué, tudo desde que o senhor estava explicando isso aí. Ó, então, a criação da exceção, você entendeu? Não, mas essa parte do super. Do super, ó, a da herança. é da herança. Essa nossa classe que a gente criou, você concorda que ela é subclasse de Runtime Exception. Beleza? Aqui eu abri a documentação da Runtime Exception. E eu vi que ela tem um construtor que você pode passar uma mensagem para ele. Quero dizer o seguinte, ó, se aqui eu quisesse criar uma exceção do tipo runtime, isso aqui seria válido, runtime exception, beleza? E estaria passando essa mensagem para aquele construtor. E aí, por consequência, eu conseguiria pegar essa mensagem aqui. Isso, você entendeu? Beleza, então o que eu vou fazer? Concorda que se eu fizer o mesmo dentro da minha classe, isso daqui vai continuar funcionando? Então, ó, eu venho aqui na minha classe, ela é subclasse de runtime. No meu construtor, na verdade, pro meu construtor, eu passo a mensagem. Essa mensagem eu encaminho para o construtor da minha superclasse. Aí se não tivesse na runtime, exception, aí ia ter exception. Vai aparecer mensagem. Não, nesse caso é a de cima. É exclusiva. Isso, aí tem que ver o que é runtime implementa. É muito provável que ela passa também para cima. Por exemplo, se a runtime não tivesse esse construtor, Não ia compilaria, não compilaria. Não. Igual acontece com a herança. Na herança não. O construtor especificamente, não sei dizer. O construtor especificamente Você lembra que eu falei? faz sentido. Aí chamava método de Professor, mas É, método sim, mas o construtor você tem que ter necessariamente o construtor especificado. Aí se não tivesse lá. Não compila. isso daria certo mesmo quando a gente viu, era. Tá? Entendi. Não entendeu? Vou pra ela agora. Ela falou assim, ó. Supondo que lá na runtime não exista um construtor que recebe uma string. Isso aqui não compilaria. Mesmo se a gente lá na exception tivesse um construtor que recebesse uma string. Por quê? Porque o construtor, embora ele pareça um método, ele não é um método. Assim, se fosse um método, tranquilo, a gente conseguiria pegar de cima, né? Mas o construtor especificamente não. Não tem como. Por padrão, a sobrecarga, você pode definir o mesmo nome, desde que os tipos dos parâmetros sejam diferentes. Então daí, né? Isso, Beleza, pessoal? Então deixa eu só ver aqui o que tinha aqui. Tá, tem dois exemplos e um exercício. São diferentes os exercícios da São diferentes, Professor, a Isa não entendeu. Vamos lá. Aquela parte que o senhor explicou primeiro pra mim. Esse aqui acabou que a gente já fez. Só mudou os nomes, né? Tá, beleza. Então, ó, tentem fazer o exercício para a próxima aula de exceção. E quando vai ser a próxima aula? Quinta-feira. Vamos lá, de volta, para quem não entendeu. Daqui é quinta-feira, não quinta-feira. Nossa próxima aula é quinta-feira normal. Tá? Então as nossas aulas que estavam programadas continuam as mesmas. A diferença é que nas segundas-feiras, nessa e na próxima, eu vou vir no lugar da Isabela. E depois ela vai pegar suas aulas? Aí depois ela vai pegar a minha, mas a data ainda tá a combinar. Tá? Parece que é 28, não lembro. Férias. Se não me engano, são férias, porque ela tá lá de férias. Vamos lá, Isa. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Isa, você tinha falado alguma coisa? Volta. Ela não entendeu aquela parte que você explicou. Qual? Em vez de runtime, Só um pouquinho, só pra diminuir a quantidade de gente na sala. Pessoal, quem já entendeu, pode ir embora. Fazer aula pra Todo mundo respondeu a chamada, né? fazer esse exercício amanhã, quinta-feira. Isso, na quinta-feira. O consultório tem que ter, se o nome for igual, mas tem que ter um parâmetro diferente, né? No caso, Na verdade, não só o consultor. não, sim, sim. Mas